Você acompanha aí o presidente Lula, acompanhado de líderes mundiais, também da ex-presidente Dilma Rousseff. Você acompanha aí essa reunião direto do Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. Reunião aí que antecede a cúpula do BRICS. Senhoras e senhores, há 10 anos, os líderes dos países dos BRICS lançaram as bases para um novo tipo de banco multilateral de desenvolvimento, que fosse pautado em cooperação, igualdade e respeito mútuo, em oposição a abordagens e condicionalidades impostas de cima para baixo. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais do que um simples marco institucional, foi algo maior, uma declaração política de intenções e de práticas. A declaração de que os países BRICS e o Sul Global deixaria de ser apenas um receptor passivo de modelos de crescimento a eles impostos, para tornar-se um ativo arquiteto de seu próprio futuro. Desde a sua criação, o NDB foi construído sobre uma clara premissa, a de que os países do Sul Global, os países membros dos BRICS, têm o direito, bem como a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Que a infraestrutura, a modernização industrial e tecnológica e a sustentabilidade deveriam ser financiadas, não por meio da imposição de modelos uniformes, mas sim impulsionando a justiça social, promovendo a soberania e o crescimento sustentável. O NDB nasce assim como uma alternativa, mas, acima de tudo, como uma afirmação de um princípio, de que o desenvolvimento deve ser sustentável, inclusivo, justo, resiliente e soberano. Comemoramos, portanto, a primeira década do banco não só com orgulho, mas também com um senso renovado de propósito. O mundo de hoje não é o mesmo de 2015. Ele está mais fragmentado, mais desigual e mais exposto a crises sobrepostas. Crises climática, econômica, geopolítica. O multilateralismo está sob pressão. Testemunhamos um recuo na cooperação e o ressurgimento do unilateralismo. O ressurgimento. Tarifas, sanções e restrições financeiras estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. As cadeias produtivas globais estão sendo reestruturadas, não apenas pela busca de mais eficiência, mas sim por interesses geopolíticos. E o sistema financeiro internacional continua profundamente assimétrico, colocando os fardos mais pesados sobre aqueles com menos recursos. Tal cenário exige não mais e não menos cooperação. Mais e não menos cooperação. E exige instituições que reflitam as realidades e as aspirações do mundo de hoje. Não somente do mundo de 8 décadas atrás, mas do mundo agora que coloca grandes desafios diante de nós. É por isso que o novo Banco de Desenvolvimento é importante. É por isso que nossa missão continua não apenas relevante, mas essencial. Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania. Não temos o objetivo de substituir quem quer que seja, porém buscamos provar que há mais de uma maneira de promover o desenvolvimento. E os países emergentes e em desenvolvimento merecem instituições que compreendam seus desafios, respeitem suas escolhas e apoiem suas ambições. A estrutura de governança única do banco, baseada na igualdade entre os membros, é uma prova dessa crença. Nenhum país domina, nenhuma voz é silenciada. Operamos com base no princípio de que a parceria deve ser horizontal e que o desenvolvimento é mais eficaz quando está ancorado nas prioridades nacionais e pertence àqueles a quem se destina. A próxima década será decisiva, não apenas para o MDB, mas para todos os países BRICS e para o Sul Global.
Devemos enfrentar a emergência climática com determinação e solidariedade. O financiamento climático, mais do que uma mera promessa, deve ser um mecanismo concreto em prol da adaptação, transição energética e resiliência, principalmente nos países mais afetados por eventos climáticos extremos. O NDB precisa estar na vanguarda desse esforço, ampliando os investimentos em infraestrutura verde, energia limpa, transição energética e tecnologias inteligentes para o clima. Também devemos abraçar a revolução digital, não de maneira passiva, mas sim ativa e estratégica. Conectividade, inteligência artificial e dados estão mudando a nova economia. Entretanto, sem uma política de inclusão, só aprofundaremos a exclusão, e aí a exclusão digital. Devemos garantir que a transformação digital se torne uma ferramenta de empoderamento, não de marginalização, que aumente a produtividade, promova a inovação e amplie o acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos. E, ao mesmo tempo, devemos permanecer comprometidos com a infraestrutura física e social. Estradas, portos, sistemas de água, moradia, transporte público e saúde continuam sendo essenciais para a construção de sociedades inclusivas e resilientes. Não há desenvolvimento sustentável sem essas bases sólidas. Para enfrentar esses desafios é preciso inovar. Devemos fortalecer o financiamento em moeda local, explorar swaps bilaterais, ajudar nossos países membros a reduzir a exposição à volatilidade externa e aprofundar os mercados de capitais domésticos. Devemos expandir nossa área e nossa rede de parcerias, com bancos nacionais de desenvolvimento que são tão importantes, com outros bancos multilaterais, fazer cofinanciamento e com o setor privado e a academia, além de trabalharmos de forma bastante respeitosa e soberana com os países membros, os governos dos países membros. Precisamos tornar o conhecimento, a tecnologia e as ferramentas financeiras acessíveis aos nossos países membros, especialmente aqueles com capacidade institucional limitada. E, acima de tudo, precisamos continuar sendo uma plataforma de confiança. E em um mercado e um mundo marcado por confrontos e desconfiança, o NDB deve se posicionar como um espaço de diálogo, cooperação e objetivos comuns. Nossa força reside não apenas no tamanho do nosso balanço patrimonial, mas, acima de tudo, na legitimidade de nossa missão e na união dos nossos países membros. Vou ser clara, nós estamos apenas começando. Em nossa primeira década, o NDB lançou as bases. Na próxima década, devemos consolidar nosso papel de liderança para o desenvolvimento equitativo, sustentável e autônomo em um mundo multipolar. O que significa desenvolver ainda mais uma instituição que não seja apenas financeiramente sólida, mas que também seja politicamente relevante e transformadora. Que essa seja a década de ouro da instituição, uma década em que atuemos com ousadia, pensemos a longo prazo e permaneçamos fiéis ao espírito que deu origem a essa instituição. Juntos, com visão, coragem e determinação, continuaremos a construir um futuro melhor para os nossos países, os nossos povos e as gerações futuras. Muito obrigada.